Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. 11/22/1963 é o jeito norte-americano de escrever a data 22 de novembro de 1963, que foi o dia em que o presidente John F. Kennedy foi assassinado na cidade texana de Dallas, tá? Lá no Amazon Prime tem uma minissérie em 8 episódios, que foi produzida pela Hulu, um canal que hoje em dia a maior parte das séries da Hulu vão para o Star Plus, mas essa está na Amazon Prime. Era assim, foi o começo da Hulu tentando produzir séries mais de prestígio, né? Essa aí é uma adaptação de um livro do Stephen King. Que é claro, eu não li o livro, então eu vou comentar só sobre a minissérie. Mas a minissérie me pareceu mais assim, um estudo sobre a teimosia, sobre a arrogância, sobre meio que a burrice até. Porque assim, em todo o tempo eu fui informado de que tentar mudar o passado tem assim consequências catastróficas, porque o passado, ele mesmo, como se ele fosse uma entidade, né? Ele vai lutar para não ser mudado, vai fazer tudo o que ele puder para não ser mudado, e inclusive uma das personagens tentou mudar esse passado um monte de vezes e não conseguiu. Só que mesmo assim, o personagem central volta para o passado para tentar evitar que o presidente Kennedy seja assassinado, tá? Que seja uma lição em arrogância ou burrice, isso não significa que a minissérie seja burra, tá? Ela é bem legal, eu gostei, me manteve entretido os 8 episódios. Claro, nessas coisas de viagem no tempo, você tem algumas inconsistências, mas de forma geral ela é legal. Só que antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante. Numa cidadezinha lá no Maine, que se chama Lisbon, que é o equivalente em inglês para Lisboa, mora um professor de inglês que está separado, então ele não tem muito pelo que viver, né? Tá meio solto na vida, assim. E ele tem um amigo que é dono de um diner, né? De uma lanchonete lá. Nossa, antiquada aquela lanchonete. Dentro dessa lanchonete tem um portal para o passado, que é bem específico. Esse portal vai sair num determinado dia do ano de 1960. E o dono dessa lanchonete já foi para esse passado um monte de vezes. Ele comprava carne lá para vender no presente, por isso que os hambúrgueres dele eram mais baratos. E assim, esse dono dessa lanchonete queria porque queria evitar que o presidente Kennedy fosse assassinado 3 anos mais tarde. 3 anos mais tarde, nos termos do tempo lá no passado, né? Sempre ele voltava no mesmo lugar, na mesma hora, né? Em 1960. Para o Kennedy ser assassinado, faltavam 3 anos. Várias vezes, dá para entender, esse tiozinho ficou lá no passado. Pagou um preço e nunca conseguiu evitar a morte. E ele fala mais de uma vez, o passado não deixa ser alterado, é muito difícil. Aí eu pensei assim, puxa vida, se nas coisas menos historicamente maciças ele acha que é difícil mudar o passado, como que ele acredita que alguém vai conseguir mudar a morte do Kennedy, né? E se conseguir mudar, que implicações teria no presente? Mas mesmo assim ele convence o nosso protagonista, que é o tal do James Franco lá, e aí o James Franco volta para o passado nesse portal. Curioso esse portal, né? Porque esse portal, no presente, ele fica dentro do closet, do armário lá, né? Do diner. E no passado, em 1960, ele fica ao ar livre. Eu fico, mas como que as pessoas, então, não passam por aquele terreno e, pum, não acabam caindo na lanchonete? Mas tudo bem. E aí, então, o nosso protagonista, em 1960, ele começa uma jornada, então, de 3 anos, no qual ele vai investigar a vida do Lee Harvey Oswald, aquela coisa toda. Mistura aquelas teorias de conspiração, aquela coisa toda. Sempre sabendo que ele não vai conseguir, que o passado vai revidar, né? Toda hora aparece uma personagem, você não deveria estar aqui, não sei o quê. E a gente vê mesmo, por exemplo, ele tenta fazer contato com o pai dele e, nossa, o carro regaça lá, detona a cabine telefônica. Só que essa convenção do passado lutando contra só funciona quando é adequado e interessa ao roteiro. Porque, assim, nesses 3 anos que ele vai ficar no passado, que são interessantes, tá? Aí envolve história, ele vai encontrar ele vai
salvar duas donzelas em perigo, de maridos bebuns. Ele vai conhecer um cara, né, lá no Kentucky, numa desses salvamentos de donzela, que vai ser o espécie do Robin dele, o Batman, vai sendo o amigo dele, o Asecla, né? Só que assim, ao longo desses 3 anos, várias vidas vão sendo prejudicadas pela ação dele. Tem uma personagem, por exemplo, que chega a cometer suicídio devido às ações para salvar o Kennedy. Então, claro, é uma das perguntas, né? Será que vale a pena tanto sacrifício de tantas outras pessoas para salvar uma vida? Mas em termos dramatúrgicos, né, em termos formais, isso põe uma outra questão muito mais premente, né, no caso de uma análise da minissérie. Por que quando essa ação deletéria na vida de determinadas personagens começa a acontecer, por que o passado não se revolta? Tem o interesse romântico dele, né? Que a gente sabe, então, que se for dar... ele teria que voltar para o presente. Ou seja, é uma interrupção, é uma mudança muito grande no passado dessa mulher. Mas parece que o passado não se revolta aí. O passado só se revolta contra algumas coisas. Então, faltam algumas matrizes, né? Alguns pilares para construir essa mitologia, para construir as regras desse universo dramático. Fora isso, ela é uma série que entretém, ela diverte, porque você vê lá aqueles costumes dos anos 60, é mais um drama com toques românticos e de ficção científica do que uma história de horror, né? Eu estou pensando, falando em horror, pensando que o Stephen King ele é muito mais famoso pelas suas histórias de horror. É um bom passatempo, mas aí a gente vê como que, assim, foi uma série legal, mas ela não é uma grande minissérie por alguns desses motivos, né? Assim, a premissa é meio que explodida no nascimento, as regras não são fundadas, e aí então isso e mais outras coisas, né, vão tornando um show assistível, legal, mas não um grande show. Mas ainda assim, um bom passatempo, tá? Tchau!